Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade que se renova, permitindo-nos aqui nos reunirmos, graças aos recursos tecnológicos. E nesse momento nós solicitamos a anuência dos mentores da nossa casa, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para ela nos conectarmos e assim, integrados pelos espíritos dirigentes da nossa casa, possamos captar suas inspirações, intuições, orientações, para que os nossos comentários sejam úteis para os objetivos que eles visam no atendimento aos sofredores albergados na nossa instituição. Que nós sejamos felizes nas abordagens, sempre no clima da fraternidade, do entendimento, e que esses recursos que temos estudado, temos recebido em grande profusão, que nos chegam da espiritualidade superior, possam efetivamente favorecer a nossa transformação moral, nossa evolução, para colaborarmos com o Senhor, para que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos. Que as tuas vibrações, Senhor Jesus, de compaixão, misericórdia, esperança, otimismo, envolva-nos a todos hoje e sempre. Muito bem. Então, dando continuidade aos estudos sistemáticos que temos feito, às terças-feiras, estudando alternadamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 1, finalizando o texto, iniciando o capítulo 2. Então, o texto... Boa noite. Boa noite. É o item 11 do capítulo 1, que nós aqui vamos fazer a leitura, e como combinamos com os amigos aqui de não tecermos comentários sobre esse texto, a não ser que alguém queira fazer algum comentário. E para nós, então, avançarmos para o capítulo 2. Então, o item 11 do capítulo 1. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures e não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então, tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras, e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa é a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Mensagem de Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Nota de Kardec. Dar-se-á, venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros,
Ele vê com os olhos do espírito o que não via enquanto homem. Liberta, sua alma entrevê claridades novas. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve que abandonar a crença que alimentara os espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Alguém quer fazer algum comentário sobre o assunto? Então, Kardec aqui, só para dar uma pincelada, coloca Santo Agostinho como precursor do Espiritismo. Ele mantinha a convicção firme na imortalidade e tinha certeza que sua mãe, Santa Mônica, que era sua mãe, viria dar-lhe conselhos. Então, é um precursor do Espiritismo e é por isso que ele tem uma atuação bem importante na codificação. Comentários? Podemos avançar. Só ressaltar, Júlio, a importância do exemplo dos pais diante dos filhos. O caso dele da Santa Mônica, né? Sem dúvida. Que é quase que ele fala um pouquinho da vida dele, uma biografia bem sucinta, né? Exato. Muito bem, então vamos lá. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito ouvir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Eu vou ler aqui o item 2. Ele é bem curtinho, depois vamos abrir aí comentários. Por estas palavras, a vida futura. Por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Esse ponto é realmente de capital importância para nós a colocar como
em perspectiva firme, perspectiva firme, a visão da vida futura, porque é um fato. Nós temos estudado o assunto, não só estudado o assunto de forma filosófica, mas nós temos praticado a ciência espírita semanalmente, realizamos a nossa reunião mediúnica, e ao longo dos anos nós tivemos provas, recolhemos e temos recolhido ainda, provas extraordinárias da sobrevivência, da imortalidade e da reencarnação. Então, essa questão de se colocar em perspectiva firme a ideia da vida futura e considerarmos o assunto com seriedade, tem implicações importantes na vida do cotidiano, porque à medida que nós vamos estudando e vamos nos devotando a uma prática espírita sistemática, não superficial, mas engajados de fato no processo de renovação, nós vamos notando que a contrapartida, o efeito colateral natural é uma diminuição do interesse material, ou seja, nós vamos nos tornando mais desapegados de muitas coisas, do ponto de vista material. Inclusive no ponto de vista até das ambições, porque nós começamos a considerar muitas coisas menos importantes e passamos a não disputar tanto determinados postos no mundo, e às vezes o espírita é até visto como alguém alienado no contexto, que não tem ambição, que é um efeito natural. Eu, por exemplo, vou dar um testemunho particular para vocês aqui, que eu tenho um tio que me tentou me levar para a maçonaria, e eu disse para ele que eu não tinha tempo para lidar com a maçonaria, porque o tempo já é escasso para lidar com as atividades espíritas, e então ele me considerava preguiçoso, vejam bem. Mas são as coisas que nós temos que, como diz um amigo meu, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Seria pior se fosse surdo e não ouvisse essas coisas. Mas esse é um efeito colateral importante. Nós ontem citamos, por exemplo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando se converte ao cristianismo, após a sua visão espetacular de Jesus, em plena luz do meio-dia no deserto, ele percebeu que não poderia continuar sendo rabino. E o posto de rabino do Sinédrio, sendo preparado para se tornar o sumo sacerdote, assumiu o posto de Gamaliel, equivale ao cargo do ministro do STF, desses cargos aí de Estado, dos grandes juristas. Então ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso, foi ser tapeceiro, consertar sapato, ser tecelão de tapetes. Então assim, é um exemplo notório das implicações que
uma entrega cada vez mais importante à doutrina espírita vai proporcionando. Kardec, por exemplo, vai dizer, a questão 895, que trata do interesse pessoal, o último parágrafo, os espíritos dizem assim: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Porque o apego às coisas materiais, evidentemente, que vai implicar num acúmulo de bens materiais e de um zelo extremado para com os bens materiais. E, obviamente, não vamos ter tempo para as coisas espirituais. Nós, ocasionalmente, temos tido aí depoimentos de espíritos que manifestam-se na reunião. Quando nós perguntamos, os doutrinadores interrogam se o espírito tem alguma religião, muitos dizem, eu não tive tempo para isso não, eu tinha que cuidar das coisas materiais. Então, é um assunto importante. É um assunto importante. Não quer dizer que nós vamos abandonar a vida material. Mas é importante que o espírita tenha isso em perspectiva. Porque o desprendimento ele vai sendo natural. Então, ele não pode... Aí não pode também ir ao extremo, por exemplo, de abandonar a profissão para viver às expensas da mediunidade, por exemplo. Então, ele tem que saber trafegar nesse território. E, evidentemente, que todos temos o direito de buscar uma posição social melhor na Terra, um posto de trabalho melhor na Terra. Isso é natural. Os espíritos não são contra esse movimento. Então, é saber dosar e equilibrar as coisas. Alguém quer trazer mais comentários, amigos? Eu lancei aqui as ideias, lancei meus comentários, esperando que vocês também entrem no assunto. Ô, Júlio. Diga lá. Nós não podemos esquecer também que a obra ditada, né, deixa eu sentar direito aqui, a obra ditada pelos espíritos, né? O espírito que é o coordenador do trabalho é o espírito da verdade, que nós sabemos que é Jesus, né? Sim, sim. Então, quando nós pegamos aqui a ordem, né, pela ordem em que foi organizado o evangelho, segundo o espiritismo, né, que eu descobri esses dias porque chama evangelho segundo o espiritismo, porque o evangelho, lá no grego, está kata Marcos, kata João, né? Kata Mateus, é segundo, não existe a palavra evangelho, é kata Mateus. Então, Kardec, muito sabiamente, ele que kata aí no grego é segundo, né? Segundo Marcos, segundo Mateus, aconteceu isso, isso e isso. Kardec já colocou segundo o espiritismo, né? Kardec era cheio dessas pegadinhas, né? É um cara muito inteligente, muito estudado. Bom, falando isso, a ordem dos capítulos, você pega lá, não vim destruir a lei. Jesus vem, eu vim confirmar a lei. Desde os profetas lá atrás, eu vim tudo que está sendo dito, tudo que está sendo preparado desde Abraão, eu vim confirmar, né? Você tem de Abraão até Moisés, Jesus, tudo ali ele vem confirmar. Segundo, você tem aqui, meu reino é deste mundo. Por quê? Porque a nação judaica, ela esperava um Messias do mundo, um Messias guerreiro, um Messias conquistador, um Messias político, né, que ia promover uma rebelião, expulsar lá os romanos e botar o povo ali, os judeus, para comandar aquele pedaço ali, né? A festa. Mas não foi isso. Então, o meu reino é desse mundo. E Paulo, que a gente bem citou aí, Paulo vai reconhecer isso em Jesus. Na primeira carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer lá que o evangelho é de Deus e que Jesus é o evangelho vivo, que o evangelho não é o que está escrito, né? O evangelho de Jesus é ele. Sim, por isso que ele é modelo e guia.
Pois é, porque o evangelho, na verdade, não são os livros, não são os É, evangelhos de papel, é Jesus. modelo, por isso que ele é modelo e guia. Aí a gente começa a entender essa questão da vida futura, por que que o Paulo teve essa transformação, porque isso para ele conhecia essas histórias todas, né? Paulo era versado na cultura hebraica, né? E ele, quando começa a ver os sinais, ele fala: peraí, esse cara é diferenciado. E ele só viu Jesus duas vezes, né? Uma vez foi nas portas de Damasco, em espírito, depois na igreja de Corinto, né? No livro Paulo Estevam, só tem no livro Paulo Estevam. Ele manifesta para Jesus e inspira Paulo a questão das cartas, né? Então, o Paulo tem essa visão, e ele começa a ver que tudo aquilo que você falou aí, aquele prestígio que ele ia ter, diante dessas revelações que ele teve, falou: peraí, isso aqui não é nada, né? Então a gente tem que alinhar com esse pensamento de Paulo aí, procurar, né, e ver nesse Jesus aí essa vida futura, que é a proposta, né, do homem regenerado, né? É, e é por isso que eu, só completando esse raciocínio, é por isso que eu com veemência, às vezes eu abordo o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque é um contrassenso que vemos, o que nós presenciamos no Brasil, que está na direção totalmente oposta do Evangelho. O Evangelho vivo, conforme Jesus o praticou, como modelo e guia, e o que os apóstolos escreveram, Jesus, assim como Sócrates, é um pedagogo da mais alta estirpe. E ele não escreveu nada de propósito, porque se ele escrevesse, ele não faria a aferição do estado da humanidade. Então ele se apresentou no mundo, exemplificou, praticou o amor, praticou a bondade, que é a lei viva, e deixou para os homens o trabalho de entenderem o que ele fez, colocarem no papel as ideias. Porque aí é um trabalho nosso da humanidade. Então, o registro dos apóstolos define para que nós, enquanto humanidade, declaramos para os devidos fins que nós compreendemos o papel de Jesus na Terra e, a partir desse momento, então, inicia-se para nós um processo de evolução em bases mais conscientes. Porque se Jesus tivesse escrito, nós não teríamos tido o trabalho de observar, analisar, interpretar, digerir e colocar no papel o que fomos capazes de colocar. Então, isso é importante nós ressaltarmos aqui, e que define um grau de maturidade da humanidade. Nós estamos maduros, temos capacidade de entender o que esse Espírito veio fazer na Terra, entendemos a sua mensagem, decodificamos a sua mensagem e agora nos colocamos em condições de praticar. Esse é o ponto. Então, quando nós vemos que os espíritos lançaram a ideia de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas nós vemos que o nosso movimento espírita, vou falar do movimento espírita, da nossa seara, nós, em termos de comunidade espírita, falando de modo generalizado, não compreendemos a missão de Jesus na Terra também. Não compreendemos. Porque nós não compramos a sua ideia. Nós não saímos a campo praticando as suas ideias. Nós continuamos compartilhando no mundo os nossos preconceitos, os nossos interesses pessoais, o nosso egoísmo, nossa ambição, nossas imperfeições. E Jesus continua sendo para nós um grande desconhecido. Porque nós, falando em termos de comunidade espírita, estudamos o Espiritismo, mas nós somos capazes de irmos para a rede social
incentivar movimentos de violência, de ruptura, como nós vimos no dia 8 de janeiro, é um atestado de que, lamentavelmente, nós recebemos uma doutrina extraordinária aqui no Brasil e não fomos capazes de contagiar a nação brasileira do ideal espírita extraordinário. E o espiritismo não avançou como seria de se esperar nos corações dos brasileiros por causa da doutrina espírita? Não, por causa de nós que não conseguimos vivenciar, por causa de nós que não conseguimos acreditar na vida futura a tal ponto de reconhecermos em Jesus o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido, capaz de transformar nossas vidas. Não acreditamos, porque continuamos levando as vidas como levávamos antes. As pessoas continuam mantendo suas dificuldades internas no campo, no contexto social. E estamos falando aqui, particularmente, dos espíritas, pelo que temos visto de manifestações nas redes sociais. Então, nós pregamos por palavras, mas não praticamos na praça pública. E a praça pública hoje está ampliada. A praça pública abrange o terreno, o solo planetário, as ruas das cidades e também um espaço virtual abrangente, no qual somos projetados pelas redes sociais, que é um ponto para a nossa reflexão profunda. Eu estou notando aí que o Luiz está querendo falar, Luiz. Eu te interrompi para fazer um... Não, o que você falou aí, acho que em relação à parte do Evangelho, é que está faltando, da nossa parte, não sensibilizamos que falta um exemplo, né? Porque é o exemplo que vai arrastar, né? Porque Paulo, ele teve um exemplo contundente. Antes de encontrar com Jesus, né? Ele teve um contato impressionante que impactou ele demais, que foi Estevão e a noiva, né? A conduta dos dois perante o mundo, a partir do ensinamento de Jesus, né? Aquilo foi uma semente que ficou dentro dele. Exato. Né? Faltava só eclodir. Então, está faltando isso para a gente. Tem um sermão do Padre Antônio Vieira em que ele pergunta assim, né? Por que antes poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos, né? Então ele faz uma avaliação de vários motivos, porque aí ele chega à conclusão seguinte, porque naquele tempo convencia-se pelo exemplo. A pessoa, ao se converter, e é o que a gente falou de Santo Agostinho no início, né? Sim. O Santo Agostinho, para ele, a gente só consegue entender Deus, os ensinamentos do Evangelho, a partir da conversão. E quando você faz realmente essa conversão, você deixa esse mundo material de lado. De lado, assim, no valor que ele deve ter. Exato. Nem mais nem menos, sabe? Eu acho que está faltando, dentro do que você tocou, está faltando isso, né? É um exemplo mais contundente, vivenciar mais o espiritismo nesse sentido. É difícil. Você está falando aí, aproveitando o gancho do Edson, é o Evangelho segundo o Júlio, o Evangelho segundo o Luiz, é o Evangelho segundo o Fernando. Mas só de boca, né? Ali no registro nós temos o Evangelho segundo o entendimento do Mateus, segundo o entendimento do Marcos e do Lucas, que nós vemos que era um entendimento assim, praticamente uníssono, unânime. O Evangelho segundo o João, depois nós podemos dizer
o Evangelho segundo Paulo, pela teor de suas cartas, nós agora precisamos de dar a nossa contribuição. Então, qual é quando nós estamos nos nossos relacionamentos aí, interpessoais na sociedade, qual a leitura do espiritismo que as pessoas fazem a partir das nossas condutas? Sabendo que nós somos espíritas, por exemplo. No mínimo, nós temos que já dar alguns exemplos diferenciados no campo das virtudes. Campo das virtudes. Porque um aspecto também inerente às virtudes é que quanto mais virtuosos, mais valor damos às pessoas do que às coisas. Passamos a usufruir as coisas para beneficiar as pessoas. Então, as coisas, os bens, se tornam instrumento de engrandecimento interior e de instrumento para favorecer aqueles que nos cercam na vida cotidiana. Então, esse é um ponto aí importante da nossa reflexão. Por exemplo, se Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, nós concordamos com ele, o nosso reino também não é deste mundo. O nosso reino ainda é o reino material crasso. Quem estava falando aí, começou a falar, foi você, Luiz? Foi. Quando ele fala que o meu reino ainda não é desse mundo, a gente tem esse entendimento, mas também eu tenho o entendimento de que um rei precisa de súditos. Certo? Certo. Olha, quando ele fala o meu reino ainda não é aqui, como está escrito aqui, é porque não somos súditos dele. Não somos porque ainda, quando eu falo assim, não somos, desculpa que eu estou incluindo todo mundo, né? Mas tem muitas pessoas que já são súditos dele. Mas só para o raciocínio. Não somos súditos, porque ainda não fazemos a vontade, né? Não vivenciamos isso. Então, não tem como o reino dele não ser aqui, porque ele ainda não tem os súditos para constituir um reino, né? Porque temos o reino na vida futura, mas nós vamos construir a vida futura também aqui na Terra, né? Exatamente. Melhores, aquela coisa toda, aí o reino dele vai ser aqui. Exato. Pode falar, Fernando, abre o seu sonho que eu fechei. Tá aberto. O que eu queria dizer é o seguinte, Júlio, quando você fala a respeito dos espíritas, né, defenderem causas complexas, né, a violência, nós não podemos nos esquecer que Jesus baniu a violência de pronto quando ele impediu que Pedro o defendesse com a espada. Exatamente. A marinha da espada, né? Então, tudo que nós devemos fazer, eu acho que não só o espírito, mas todo cristão, é fazer tudo em nome de Jesus. Que nunca vamos errar, porque nunca, em momento algum da sua doutrina, nós encontramos nada que diz respeito à violência. Inclusive, até na segunda-feira, aquele versículo 5, né? Não me lembro agora o capítulo que nós estudamos na segunda-feira, o sangue, né? Você lembra que é a lei de causa e efeito, né? Exatamente. O sangue, o símbolo do sangue, Exato. derramar o sangue é o sacrifício, do plano positivo, e a renúncia a si mesmo, às inclinações más, e no plano complexo representa a lei de causa e efeito em ação. Derramar o sangue. Às vezes tem que derramar o sangue de fato mesmo. É a lei de causa e efeito. Agora, nós estamos lidando aqui realmente com esse aspecto aí desafiador, que é o aspecto da vivência, que ainda é um grande desafio, porque nós trazemos uma bagagem do pretérito ainda muito forte,
que nós estamos buscando, seguindo até o conselho de Paulo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Então, nós, praticando a iniquidade no passado, nós adquirimos riquezas, que são as virtudes e as capacidades operacionais e administrativas, de coordenação de comando, que hoje estão buscando utilizar a benefício da ideia cristã e do espiritismo. Porque as capacidades são neutras. Então, mas o desafio é enorme porque temos que negar a nós mesmos. Nós até lemos semana passada o texto de Emmanuel, projetar a si mesmo, ao invés de projetar Jesus, é preciso negar a si mesmo, é preciso desenvolver a humildade, praticar. Só se desenvolve a humildade praticando a humildade. Ninguém que não tem humildade vai conseguir ser humilde. É preciso dar o primeiro passo e praticar a humildade, que é o desafio, correto? Comentários? Bom, acho que nós podemos passar para o item 3. Vamos lá? Podemos ir? Arthur quer falar alguma coisa, Arthur, do assunto? 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de possibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, e cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo,
patente fica a verdadeira justiça de Deus. Podem aí trazer comentários, amigos. Ô, Júlio, pode falar, Paulo. Eu já falei, pode falar. Eu lembro que uma vez eu cheguei até a comentar isso lá na nossa reunião, né? Que se o Espiritismo tivesse sido revelado naquela época, iria causar um tumulto, né, uma espécie de aflição, de nervosismo, de euforia gigantesca, porque os homens daquela época ainda não tinham ainda um desenvolvimento para compreender, porque não é fácil compreender, é tanto que nós estamos em 2022, 2023, nós ainda estamos remando lentamente nesse mar, né? Foi necessário que Jesus realmente colocasse pitadas, né? Colocasse ali pequenas demonstrações para que as pessoas pudessem enxergar realmente o futuro, como está escrito aí no livro. Os próprios apóstolos mesmos tiveram uma percepção real após o desencarne de Cristo, quando ele voltou e falou assim, galera, tá vendo? Né? Agora é com vocês vão adiante. Né? Eu tô dando a prova para vocês aqui da existência de tudo aquilo que eu falei. Agora vocês sigam, conforme o que eu ensinei para vocês desde a primeira aula. Agora cada um vá para sua, né, para o seu lado aí para levar a minha palavra. E mesmo assim, quanto tempo isso levou? Até a codificação de Kardec. 1.800 anos. Porque até mesmo as aparições anteriores que tinham acontecido com as irmãs Clark nos Estados Unidos, não houve a codificação, houve a manifestação física. Mas a documentação, que é aquilo que Kardec fez, que foi documentar cientificamente, com mais de 3 comprovações de que tudo aquilo que foi dito era o verdadeiro, por pessoas diferentes, em momentos diferentes, né? Levou muito tempo. Sim. E como eu falei, nós estamos agora em 2023. Quantos estão aí fora? Eu vou até fazer uma provocação um pouco maior. Quantos estão hoje fazendo esse estudo sistematizado que nós estamos fazendo às terças-feiras? São muito poucos. Então, assim, é realmente algo que é lento, como eu falei, é remando lentamente num mar imenso, né? Cujo objetivo é realmente a visão do futuro. Essa visão aqui não é uma visão particular, pessoal minha. Eu não estou aqui para desenvolver o meu eu interior. Estou aqui para desenvolver a minha capacidade de viver no coletivo de uma forma melhor. Uhum. Entendeu? Foi mal aí. Não, pode falar isso. Pegando o gancho aí do nosso amigo Arthur, nós temos que entender uma coisa. A questão dos ensinamentos trazidos por Jesus, naquela época nós não estaríamos preparados, né, para compreender toda essa grandeza, né, que o Espiritismo vem nos mostrar isso claramente. No mundo não existe religião, não existe filosofia que explique a vida após a morte com a grandeza, com a profundidade que as obras de Allan Kardec e as obras complementares de Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz explicam. Não existe. Você vai ter no hinduísmo uma confusão ali meio místico e tudo. Você vai ter outras religiões também, como a Igreja Católica, que também traz ali acredita na vida após a morte, mas também se mistura ali com um certo misticismo. Mas de maneira racional, só o Espiritismo nos responde os porquês. Tanto eu sou espírita por causa disso. Porque muitas respostas que eu procurei em outras religiões que encontrei o porquê disso, porquê daquilo, o Espiritismo nos explica os porquês. Bom, primeiro momento. Agora, nós temos que entender uma coisa. Isso que o Arthur falou, se isso tudo nos fosse ensinado lá atrás, talvez nós tivéssemos evoluído 1000 anos, né, mais rápido. Mas isso foi ensinado.
A Igreja Católica, quando começou nos seus primórdios, Paulo e os primeiros cristãos, eles têm a manifestação das vozes diretas na Igreja de Antioquia, né? E isso acontecia. Mas isso aí no concílio lá de 1500 e pouco, a reencarnação foi banido da Igreja Católica. Por quê? Porque era um ensinamento perigoso. Como é que um papa pode reencarnar depois ali como um mendigo? Um rei pode reencarnar também como um mendigo. Aquelas posses daquelas famílias todas ali, aí você morria, desencarnava, que as posses iam para a mão de quem? Cada um ia reencarnar no lugar. Então, o espiritismo, o evangelho, são ensinamentos perigosos. Nós temos que levar por esse lado, por quê? Porque você vai contra o status dominante do mundo hoje, que é o materialismo. Se todo mundo se tornasse espírita no mundo hoje e passasse a pensar de maneira a cuidar do planeta, a consumir de forma, né, você sobreviver ali, de forma que você tenha o necessário, que você não tenha o excesso, que você não tenha a ostentação, você quebra o sistema. Então, isso tudo aí nós temos que levar em conta que esse ensinamento do espiritismo é um ensinamento libertador. Nós somos autonomia que é pregado por Kardec. Nós não precisamos de padre, nós não precisamos de papa, nós não precisamos de pastor. O líder da sua evolução é você mesmo. Então, quando você incute isso aí no pensamento das massas, ora bolas. Igreja, nós vemos igreja aí de 5 minutos, você liga a televisão, o pessoal pedindo dízimo. Igreja Católica, que tinha um comportamento mais respeitoso em cima disso, tá a mesma coisa. Você liga nesses canais, até minha mãe, que é seguidora da igreja lá de Aparecida, né? Ela gosta de rezar o texto, ela fala comigo, não, a igreja de Aparecida também tá difícil. Toda hora eles pedindo dinheiro. Então o mundo virou isso, gente. Então esse ensinamento nosso também, é lógico que ele vai ser combatido, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados. O sistema vive esse mundo aqui, esse mundo aqui que Jesus fala dele, meu reino não é desse mundo. O reino desse mundo vive disso. Do orgulho, do egoísmo, né? Deixa o Júlio falar aí, que ele é mais... Não, eu já falei bastante. Né? Pode continuar. Então, esse mundo aí vive disso. O que alimenta, o sangue que alimenta esse mundo aí, é esse sangue. Você poder enganar as pessoas, você poder falar que nós temos que viver o material o tempo todo, né? Eu tenho um funcionário meu que é judeu, esse funcionário, né? Ele é judeu e um dia eu estava conversando com ele e bate muito nisso aqui que o Júlio, que o Kardec está falando. Eu perguntei, ô Bruno, o que vocês acham aí da vida após a morte? Ele falou, Edson, a gente tem muita escola, né? A gente estuda muito lá e tudo, mas esse negócio de vida após a morte, a gente não toca muito nesse assunto, não. Isso é um negócio que o judeu acredita que você tem que ser bom agora. Mas negócio de vida após a morte, tem outros campos lá que estudam, um estudo mais restrito e tal. Então, ou seja, essas ideias aqui permanecem até hoje. Os judeus tinham ideias muito imprecisas da vida futura, continua até hoje. Então, o judaísmo tem 5.000 anos. A religião mais antiga. E o judaísmo é repleto de passagens em que a sobrevivência fica demonstrada. Vou citar só o episódio do rei Saul, em que ele registro de Samuel, 1 Samuel 28:8. O rei Saul queria saber se ele ia ser vencedor em uma batalha, então ele procurou a pitonisa de Endor para que ela evocasse o espírito do profeta Samuel, já desencarnado, para que ele dissesse se ele sairia vitorioso na batalha. Então ele se disfarçou, porque ele era um rigoroso cumpridor da lei de Moisés e tinha banido das suas terras, das terras de Israel, todos os adivinhadores, os médiuns de então. Então ele foi procurar uma médium para consultar o profeta Samuel. Aí existia essa pitonisa de Endor, conhecida de todos, então ele foi atrás, disfarçado. Pediu para ela fazer subir o profeta Samuel. Aí ela falou assim, não, mas eu não posso fazer isso. O rei Saul proibiu, ele cumpre a lei, e eu vou ser condenado à morte. Aí ele foi e se revelou, não, eu sou o rei Saul, pode evocá-lo, que eu quero... Então ele teve um encontro com o profeta Samuel.
Está lá no registro bíblico, do Antigo Testamento. Eles têm diversas provas eles têm. Mas eles preferem, nessa máxima de que as coisas têm que acontecer nessa terra, então eles se mantêm no mesmo viés do bem-estar material puro e simples, e nisso os excessos vão sendo cometidos, a tentativa de dominação de territórios. Então, enquanto não existe no mundo uma consciência de imortalidade, que é a vida que é passageira, os processos complexos vão continuando. Nós estamos vivenciando aí destruição acelerada do meio ambiente, embora já haja muitos movimentos contrários na Terra, e muita gente fazendo reflorestamento, preservando a natureza, preservando o meio ambiente. Tem muitas frentes fazendo isso, tem muitas frentes fazendo o contrário, mas tem muitas pessoas já fazendo, preservando. Mas enquanto essa consciência de imortalidade ela não se torna natural no ser humano, nós vamos vendo movimentos como o que vemos. Por exemplo, a guerra estabelecida pelo ditador Putin invadindo a Ucrânia. Por quê? Porque é um espírito que provavelmente acredita apenas na vida material, não leva em conta a perspectiva da imortalidade e quer ter um domínio material, domínio mundano, né? Então é difícil realmente, nós vivemos tempos difíceis. Eu já li em algum momento na Revista Espírita, agora eu não me recordo, preciso até pesquisar, que a Kardec tinha a crença, nutria a crença, que a Terra já seria um mundo melhor ao final do século XX, pelo levantamento que ele fazia, pelo avanço que o Espiritismo estava tendo. Foi um levantamento muito otimista, porque no meio, aí nós tivemos 3 guerras franco-prussiana, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que já tratamos dela, e praticamente o século XX teve guerras todos os anos, todos os dias, em alguma área do planeta. E quando nós achávamos que não mais teríamos guerras de maior importância, eclode essa guerra aí, que já dura aí há praticamente um ano. Então é isso. Então o nosso trabalho é o trabalho de nós conseguirmos viver, buscar o bem-estar que é permitido buscarmos na Terra, a felicidade, a alegria, o reconforto, mas não apenas isso. Ou o objetivo principal não pode ser esse. O objetivo principal deve ser aquele estabelecido por Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo de misericórdia. Porque quanto mais a gente investe nessa busca no reino de Deus e sua justiça, que basicamente é o quê? A prática da misericórdia e das virtudes, o desapego vai sendo elaborado e menos coisas vamos precisando acumular na Terra. E assim, essa própria consciência de mortalidade da nossa parte vai sendo um fator de menos pressão sobre os bens de consumo. Porque o problema do mundo é o egoísmo, o desejo de posse e o consumismo. Evidentemente que a crença, a certeza da vida futura, diminui esse padrão de necessidade. Diminui.
obviamente, passamos a exercer menos pressão no meio ambiente, na natureza, na sociedade. E, à medida que isso for sendo a tônica dos encarnados, evidentemente que o mundo será um mundo bem melhor. Não se iludam. O sistema econômico do futuro é o do usufruto, não é o da posse. Esse sentimento de posse, esse sistema econômico que nós conhecemos hoje, ele não se sustentará, como já não está se sustentando. E nós já vemos aí sendo desenhada uma nova economia futura, que é a do usufruto. Do usufruto e não da posse. Então, pessoal, a palavra está aberta aí. Estamos aproximando aí do encerramento. A palavra aberta. Eu achei interessante quando o Wes falou, citando os judeus, né, o que eles pensariam da vida após a morte, e ele falou que não, a gente não pensa nisso agora não, tal. É gozado porque acho que quando ele responde assim, qual que é a noção de imortalidade? O que se pensa? Por que somos imortais? Qual que é a praticidade de sermos imortais? Eu acho que falta muito dessa resposta para muita gente, sabe? Porque quando a gente pensa nisso, e voltando no assunto aqui da valorização da vida espiritual, porque nós aqui na vida na Terra, a gente pensa na nossa vida futura material, senão a gente não fazia poupança, nós não faríamos previdência, né? Nós não cuidaríamos da nossa saúde. Então, nós estamos sempre pensando na nossa vida futura material. Sempre. Como será a minha velhice, né? Como será o crescimento? Estamos sempre pensando. Agora, é um contrassenso nosso ainda, né? De não fazermos essa mesma perspectiva, esse mesmo cuidado para aquilo que vai continuar, que é a vida espiritual, né? Então, essa vida futura é a vida espiritual que eu estou construindo agora, né? Aqui na Terra. Se eu for perdulário, se eu não poupar nada, se eu não poupar nem minha saúde, eu vou chegar na velhice pobre, mendigo, dependente, com saúde ruim, ou seja, uma vida futura péssima. Né? Pode desencarnar até mais cedo. Até mais cedo. Então, acho que falta muito para... Acho que o mundo hoje, como o mundo é um mundo muito pragmático, acho que falta um esclarecimento para as pessoas, que é o que o Espiritismo fez, né? que o Kardec falou aqui. Ele trouxe, deu um entendimento palpável do que é a vida após a morte. Não é uma coisa de fantasia. Lá você vai viver, cara. Você vai viver como? Você vai continuar trabalhando, estudando, desde que você queira, igual aqui na Terra. Você pode ser um omisso aqui na Terra. Fica aí vagabundando, não sei, quando eu falo vagabundar, assim, não é de não trabalhar, não. É de não se importar com o ambiente no qual você vive. Só que tem consequências, né? Sim. Porque o que vive só tendo em perspectiva a vida material, se ele não é virtuoso, se ele não pratica o bem naturalmente, ele vai ter surpresas quando ele desencarnar. Aí vai ser tarde demais. E o papel do Espiritismo é dar uma segurança, comprovando, demonstrando a vida futura. E com isso, o Espiritismo não visa afastar de nós a felicidade na Terra, não. Porque nós sabemos que a Terra será um mundo feliz. A Terra, o progresso vai tornar a Terra um mundo feliz. O mundo feliz é um mundo sem miséria, sem necessidade material.
é um mundo sem egoísmo. Consequentemente, é um mundo da plenitude intelecto-moral. Nós já estamos vendo aí o futuro se apresentando com muita pujança. A robótica, os equipamentos, estamos aí desenvolvendo autômatos, robôs bem parecidos com os homens, que vão tirar do homem o trabalho pesado. Isso é anunciado pelos espíritos. Isso está na codificação. Para que os homens se dediquem aos trabalhos intelecto-morais, à plenitude da vida interior. Quando falamos da plenitude da vida interior, é a vida da convivência plena, fraterna, positiva, propositiva. O homem vai poder, por exemplo, dedicar-se a viagens espaciais, olha que maravilha, exploração de outros mundos, viajar pelo cosmos. Tudo isso é o futuro que nos aguarda. Imaginaram no futuro, que não está tão distante assim, considerando que nós já temos aquela noção de imortalidade, que nós vamos excursionar pelo sistema espetacular de Saturno, de Júpiter, de Urano e Netuno, fazer pesquisas naquelas luas, pesquisas geológicas. Já imaginaram isso? Isso é futuro, isso é perspectiva. Então, é o futuro que nos está reservado. Porque o futuro do espírito a morada do espírito é o universo. Jesus está confinado a um mundo, a um orbe? Não, Jesus é habitante do universo. Agora, para que isso aconteça, nós temos que conviver bem com o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa coletividade, a humanidade, fazer o melhor possível. Então, embora Jesus tenha dito, meu reino não é deste mundo, no futuro, este mundo será o reino de Jesus. Porque a bondade, o amor vai prevalecer, vai reinar no mundo. Então, nós aí ficamos um pouco entristecidos com a situação do Brasil, com a situação do movimento espírita, mas temos que lembrar que não é necessário, vamos estudar no futuro, questão 982, não é necessário que todos sejam espíritas para que sejam felizes. 982, certo? Depois vocês podem lá conferir. Não é isso? Não é necessário professar o espiritismo. Kardec perguntou, será necessário professemos o espiritismo e creamos as manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, os que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Então, o que é importante? O importante é a prática do bem. É a prática do bem em todos os momentos. Para exemplificarmos para os companheiros, não é? Que o que é importante é a prática do bem. Porque a religião é uma alavanca, no caso do Espiritismo, nós já estudamos aqui no primeiro capítulo, o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Mas a humanidade não quer avançar segundo o padrão do Espiritismo. Não quer. O Espiritismo foi rejeitado, pelo menos por enquanto. O Espiritismo vem sendo rejeitado pelos espíritas, amigos. Os espíritas têm rejeitado o Espiritismo.
substituindo o espiritismo por seus pontos de vista pessoais, pelas óticas segundo espíritos complicados que enxameiam o mundo espiritual, os pseudo-sábios, os que querem desviar os homens das noções de responsabilidade e desenvolvimento intelecto-moral. Mas vem o movimento, por exemplo, no âmbito da ciência, no que toca às pesquisas de regressão de memória, experiência de quase morte, por exemplo, isso vem avançando silenciosamente no mundo. E a própria ciência vai demonstrar a excelência do que nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos numa vanguarda de conhecimento que o mundo ainda não admite. E isso aumenta a nossa responsabilidade, porque nós frequentamos reunião mediúnica e já temos a comprovação da realidade espiritual. Comprovação já se fez para nós por mais de uma vez. Provas extraordinárias. Nós mesmos temos sido levados ao passado, temos tido experiências retrocognitivas. Então, nós estamos informados. Nós não podemos continuar no passo de formiga da humanidade. Passo de formiga daqueles que vêm travando o progresso. Porque, quem sabe, o Espiritismo não floresceu como gostaríamos que ele tivesse florescido, mas quem sabe no próximo retorno, nosso próximo retorno à Terra, nós tenhamos aí um espiritismo mais pujante. Não é isso? Palavra aberta, amigos, para nós aí encaminharmos o nosso encerramento. Então, nós temos tido no nosso grupo, e pelo menos eu tenho dito isso aqui, vou repetir. Nós temos tido de 5 anos para cá, 2018, vai completar 5 anos, 2023, temos tido experiências extraordinárias na nosso trabalho mediúnico. E até que tem nos assombrado, tem nos impactado. E se o conjunto não fosse um conjunto robusto, se nós não tivéssemos aquele cuidado de não comentar com todos os médiuns os acontecimentos e esperar as comprovações que foram vindo, sem que os médiuns estivessem sabendo o que estava acontecendo, nós hoje não teríamos esse conjunto comprobatório tão extraordinário. Estaríamos permeados pela dúvida, não é isso? Permeado pela dúvida. Mas os acontecimentos, eles foram, em determinados pontos estratégicos, eles foram confirmados por pessoas de fora do nosso grupo. E para bom entendedor, não é? Para bom entendedor, um ponto é um aspecto comprobatório. Então, falando de mim particularmente, eu coordeno os trabalhos, eu tenho dito a vocês que a coordenação a título precário, eu tive o cuidado, quando fui recebendo as primeiras informações, eu tenho o cuidado de guardar, não contar, esperar os acontecimentos que foram vindo na reunião pelos outros médiuns, comprovando aquelas informações, e determinados sonhos que fomos tendo, encaminhei para companheiros de outras casas, e disseram que o sonho
está relacionado ao acontecimento que emergiu nos trabalhos, e assim foi. Então, nós temos um conjunto de provas robusto, extraordinário, impossível de ter sido combinado e articulado se nós tivéssemos feito uma combinação, eu com os médiums, não vou nem entrar na questão dos sonhos, tá? Os sonhos são categóricos. Se tivesse feito a combinação com os médiums, com companhia de outras casas, não teria saído tão perfeito. Porque os médicos teriam que estudar todo um amplo volume de história babilônica, romana, da Inquisição, por exemplo, para poder, então, montar um teatro de comunicações, amigo, para que o assunto, então, fosse... Vocês perceberam? Eu tenho aqui um conjunto de 600 arquivos em áudio da pujança do trabalho. Isso nos leva a um ponto importante para nós meditarmos. Qual o objetivo disso? Já pararam para pensar? Qual o objetivo desse movimento? Ponto importante. Nós não temos a visão do conjunto. Os espíritos têm. Os espíritos com os quais temos trabalhado têm. Vocês se recordam que ontem, eu estava na reunião ontem, vou dar só um dado para vocês aqui, de como nós trabalhamos. O médium recebeu aquele irmão indígena, desencarnado, que estava ali em contato direto com o Camilo Chaves, você recorda? E eu pedi para ele, qual é a luz? Você pode me dizer a cor da luz que ele está irradiando? Aí você se lembra que ele falou assim, é uma luz azul esverdeada, você lembra? Porque eu tive um sonho com o Camilo Chaves, muitos anos atrás, em que ele está a cabeça muito iluminada e uma tonalidade azul sendo irradiado. Então, aquele espírito, olha quantos anos depois, aquele espírito, então, trouxe um ingrediente comprobatório. O médium não conhecia a história. E mesmo que o médium conhecesse, amigo, guardar uma lembrança dessa, de um sonho de uma outra pessoa, durante que mais de 5 anos, esse médium tem que estar com a cabeça muito desocupada, não tem? Então, assim, quando eu conclamo o grupo a assiduidade, a pontualidade, a disciplina, a seriedade, é porque nós não sabemos o que nos aguarda. E eu ontem, vocês vão se lembrar que eu fiz uma pergunta, a Laura, né, no nosso comentário, e eu fiz uma pergunta para a Laura, que estava ali em contato com a Honório Abreu, em espírito, e eu fiz uma pergunta para ela, pergunta para ele se ele é quem eu sei que ele foi, que foi revelado. Aí o que ela respondeu? Ela falou assim, que está dizendo que você está muito curioso. Mas, amigos, ele não negou. Quando eu tiver a plena certeza do personagem, porque se eu falar aqui no nosso grupo, essa ideia vai ficar no nosso plano, campo do pensamento, isso pode induzir no campo do inconsciente alguma comunicação. Então, é assim que eu trabalho. Então, vamos aguardar que quando nós tivermos uma certeza plena, por meios indiretos até diretos,
Aí eu digo para vocês, tá? Porque assim a gente vai adquirir. Assim a gente vai adquirir. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que eu já disse, o que aconteceu está de acordo com o Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 290, questões 15 em diante. E que todo esse movimento foi espontâneo. Nós não buscamos, nós não fizemos evocações, apesar de que isso pode ser feito, tá? Evocações podem ser feitas no trabalho mediúnico. Kardec as fazia, os pesquisadores faziam. Nós nunca tivemos como propósito, no nosso trabalho mediúnico, o Edson é testemunha disso, que o Edson nos acompanha para lá de uma década, nós nunca tivemos o propósito de fazer pesquisa sobre existências passadas na reunião mediúnica. O foco, o objetivo sempre foi o atendimento aos sofredores. Então, nós recebemos um investimento espontâneo. Os espíritos investem em quem investe. Vamos aprender. Em quem investe na dedicação, quem investe na assiduidade, no sacrifício pessoal, de não perder a oportunidade de trabalhar lá, os que já são os tarefeiros, certo? Que já estão matriculados. Porque quanto mais nós investirmos, nos dedicarmos, mais os espíritos vão investir também. Porque nós desconhecemos qual é o objetivo. Conhecemos qual é o objetivo? Diga lá, amigos. Alguém quer trazer um comentário para a gente terminar? O assunto estendeu, nós já avançamos aí no tempo. Comentários finais aí. Para mim está tudo bem. Tudo bem? Edson? Arthur? Elana? Elana hoje não falou nada. Ou se falou, você me perdoe que eu não estou me lembrando. Ai, não, hoje eu estou mais quieto. Mas esse finalzinho seu aí tem tudo a ver com o que a gente ouviu e falou ontem sobre o galardão, né? O galardão. Exatamente. É responsabilidade, mas é também galardão. Porque é lógico que nós não vamos ficar no plano da fascinação. Porque é muito fácil, seria muito fácil nós não sermos levados à fascinação e vivemos aí no mundo da alienação em função do que foi revelado. Mas nós temos que trabalhar mais. Temos que trabalhar mais. Porque no bojo, o que nós descobrimos é que nós fizemos muitas complicações. E hoje precisamos fazer o contrário. E é por isso que nós lutamos aí num terreno. O terreno espírita é um terreno dos mais complexos. Por quê? Nós vamos ter os detratores encarnados, temos os mistificadores encarnados e desencarnados, os pseudo-sábios encarnados e desencarnados. Então, por isso que nós temos que focar onde? No estudo sério. O estudo sério aliado à vivência, uma busca por uma vivência séria. Por quê? Para atrair o quê? Espíritos sérios, amigo. Porque se nós formos levar no plano da leviandade, nós vamos atrair espíritos levianos. E também, Júlio, dentro do assunto é subsídio, né, para a vida futura, né? Subsídio para a vida futura. Não é? Subsídio para a vida futura. Então vamos lá. Eu acho que nós podemos, então, interromper aqui. Nós avançamos mais do que nós gostaríamos. Como sempre, eu vou pedir o voluntário da prece final. Por favor. Quem gostaria de fazer? Quem foi que fez a última vez? Foi a amiga do Edson. Amiga do Luiz. Ah, é amiga do Luiz.
Então, para ficar no plano do feminino, então a Ilana faz a prece, velho. Tá bom, vamos lá então. Senhor Jesus, Senhor Jesus, agradecemos a Deus, ao Senhor, por mais uma oportunidade de estudo, de revermos assuntos tão esclarecedores, que possam nos trazer os subsídios necessários, não só no campo do entendimento, mas também das ações. Que nós possamos nos dedicar, ter a responsabilidade, o comprometimento, cada vez mais a fim de podermos elaborar ações que nos fortaleçam e que não nos desviem do caminho do bem. Agradecemos a todos os participantes pelo empenho, pela dedicação, pelas palavras, pelo auxílio da espiritualidade que nos conduz e que nós possamos seguir em frente com bom ânimo, com energia e juntos todos vamos vencer aí cada etapa, cada dificuldade que surgir. Que Deus proteja a todos nós, familiares, que as boas vibrações se estendam a todos os lares, a Casa Camilo Chaves, que assim seja. Assim seja. Sim, sim. Assim seja. Valeu, gente. Valeu.